Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de tarde, com muita coisa acontecendo no nosso país e fora do nosso país, e certamente você que acompanha os acontecimentos todos os dias, tanto daqui quanto de fora, deve estar com algumas interrogações na cabeça. Mas você não está sozinho, você não está sozinha não. Isso porque tudo que está acontecendo agora está dentro de um campo de novidade, de ineditismo. Para se ter uma ideia, nós nunca vimos, por exemplo, a moeda norte-americana sofrer uma desvalorização no planeta simultaneamente como aconteceu no dia de hoje. O que vai gerar esse tipo de acontecimento? E as barreiras todas, as tributações todas que os Estados Unidos resolveram fazer contra o mundo. Gente, é um negócio assim que se você dissesse alguns anos atrás para alguém que poderia acontecer, as pessoas iriam dizer que você está exagerando, né? Mas esses fatos estão acontecendo. Como eu mostrei para vocês mais cedo, isso pode estar mostrando para a gente que nós somos testemunhas presenciais de uma ruptura histórica no campo da economia, da geopolítica, da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Mostrei para vocês no nosso encontro anterior o que é que está acontecendo em termos de revolução tecnológica no planeta. Mostrando robôs fazendo coisas na China que ninguém nunca imaginou, só em filmes de ficção científica, que poderiam acontecer, estão acontecendo. E, felizmente, a China nunca teve nenhum tipo de utilização da sua tecnologia para fins militares. Mas eles também têm um desenvolvimento muito grande nisso, porque na medida que eles vão desenvolvendo sistemas de tecnologia extremamente avançados, eles também podem desenvolver, com a população que eles têm, com a indústria que eles têm, uma fabricação quase que instantânea de tudo que eles pensarem para confeccionar, para fabricar. Então, nós estamos diante de uma grande encruzilhada no mundo, e essa encruzilhada aqui no Brasil, ela gera alguns reflexos também. Porque se a maior economia do mundo, ela está agora numa situação de cheque, ela está tentando se proteger, ela está tentando agarrar-se em algumas tábuas de salvação, isso arrasta também toda uma filosofia política que ancora esse tipo de comportamento na economia. Num planeta que está produzindo cada vez mais bilionários. E essa produção de bilionários, ela não se dá ao acaso. Alguém perde com essa produção de bilionários. Nos últimos 10 anos, nós tivemos no mundo uma situação absurda em termos de concentração de poder e renda. Obviamente, se você não tem uma produção de riqueza que seja na mesma proporção da concentração dessa riqueza, é sinal que alguém está perdendo. E quem está perdendo são as camadas economicamente menos favorecidas em todos os países no mundo, gerando muitas confusões, muitos estresses e muitas responsabilidades míopes. Porque os mesmos grupos poderosos que controlam também a comunicação em quase todo o planeta, impõem uma lógica e um discurso que os problemas não são advindos desses privilégios da concentração de renda, mas são provenientes de outros inimigos. Os imigrantes, as minorias, as mulheres que estão roubando os empregos dos homens, os refugiados, aqui no Brasil, os comunistas, os esquerdistas, os socialistas, então vão se criando ali monstrengos e que estressam a sociedade, e acaba que a sociedade, grande parte dela, não percebe como é que está se dando esse jogo. Mas aqui no Brasil, a gente vai acendendo um palito de fósforo aqui, uma lamparina acolá e vai mostrando como é que as coisas estão se dando. E repercussões sobre a extrema-direita aqui no Brasil, o clã Bolsonaro, elas vão ser sentidas, porque, em primeiro lugar, os graúdos irão também para a cadeia. Não adianta eles ficarem com esse discurso para tentar salvar com uma anistia as raias miúdas, porque agora eles não só não vão conseguir tirar as raias miúdas, mas como farão companhias a muitas dessas criaturas. Bom, eu vou conversar com vocês sobre mais alguns aspectos de coisas que estão acontecendo, trazer alguma imagem aqui para você ver como essa história toda se reflete aqui na nossa realidade, na cabeça de criaturas da extrema-direita, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, do seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vejam só as coisas que estão acontecendo fora do nosso país. Quando você pega aqui o Dudu Bananinha, ele acha que a extrema-direita aqui no nosso país está podendo, né? Ele está fora do nosso país, está lá com uma espécie de puxa-saco oficial do clã Trump, achando que essa puxação de saco
pode resolver alguma coisa. Eles não estão conseguindo explicar como é que Trump taxou o Brasil em 10%, do mesmo modo que taxou a Argentina, o baba-ovo Milei, o vassalo, o picareta, o psicopata que está governando a Argentina. Então eles não conseguem explicar esse tipo de situação, né? E o Dudu Bananinha, se achando, né, o perseguido maior do planeta, aí você vai dizer, ele veio com essa aqui, ó. mas o Alexandre de Moraes acabou de arquivar o pedido de prisão de Jair Bolsonaro, etc. A PGR também foi contra. Mas ele perde a oportunidade de arquivar logo de começo. Para quê? Para ficar gerando terror, para ficar gerando narrativa, para ficar gerando notícia, para você ir se acostumando com a ideia de prender Bolsonaro. Então, na cabeça de um psicopata tem todos esses elementos. É semelhante ao que ocorreu com relação ao meu passaporte. Fizeram o que fizeram, né? Levaram terror, etc. Quando eu falei que não ia voltar mais, né? Nem para presidir a Credem, o que eles fizeram, né? Eles foram e arquivaram o caso, para depois dizer, não, olha, aqui a justiça funciona perfeitamente, inclusive nem íamos confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Então tá tudo no script deles. E pode ter certeza, o mundo inteiro tá olhando isso, tá? Dudu Bananinha, você acha mesmo que o mundo inteiro tá olhando para o que está acontecendo com o pai ladrão de joias e o entreguista, o traidor da pátria, o bajulador de Donald Trump? Você acha mesmo que tem gente preocupada com os crimes que vocês cometeram para que vocês possam escapar da cadeia? Não vai rolar isso, não. Agora, aqui no Brasil a gente está com essa dupla, essa encruzilhada, né? Pessoas como nós aqui que estamos no mundo civilizado, no mundo real, nós temos um desgaste de energia, uma atenção muito importante que a gente tem que dar para que essas criaturas que praticaram crimes contra a nossa democracia, contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, que eles sejam responsabilizados conforme as nossas leis, para que parem todos eles na cadeia. Por outro lado, nós temos também uma atenção muito especial que a gente tem que dedicar ao governo que nós apoiamos, nós ajudamos a eleger o governo Lula, para que ele consiga, de fato, ajudar com que a sociedade tenha um melhor nível de politização e de entendimento das coisas que estão acontecendo. Se nós aqui, nos nossos meios, a gente consegue ter uma série de esclarecimentos, por que o povo, de um modo em geral, não pode ter acesso às mesmas informações? Ou, pelo menos, ter uma interpretação de situações que acontecem no mundo real, por que o governo atua de uma forma, por que está evitando de resolver determinado problema, por que não está conseguindo, qual é a relação do Poder Executivo com o Parlamento, o que está acontecendo com a nossa economia, por que nós temos alguns problemas, como é que isso deve ser enfrentado. Pois bem, então nós temos essas duas canoas e a gente tem que ficar com o pé numa e no pé na outra. Por um lado, nosso país só conseguirá ser uma nação desenvolvida, civilizada, democrática, justa, um Estado de direito, se essas criaturas forem para a cadeia depois desse julgamento todo. Isso está começando a acontecer, por mais solavancos que a gente veja pelo caminho. E do outro lado, nós temos que ajudar que o nosso país, que ele tenha um espaço, tenha um governo que possibilite cada vez mais democracias, inclusive para a gente divergir, para a gente criticar, para a gente apontar caminhos, para a gente ter escolhas, para a gente ter opções. Porque se a gente fica agarrado com o estresse todos que a sociedade tem passado nos últimos anos, de fato fica difícil a gente evoluir. Como eu comentei aqui com vocês no nosso papo anterior, né, inicial, enfim, nós temos uma produção limite de riquezas no mundo. E se tem grupos que estão ficando cada vez mais concentradores desse dinheiro, desse recurso, desse poder, alguém está perdendo. Então isso precisa ser exposto, isso precisa ser denunciado e para que a gente consiga ajudar a mudar as coisas aqui no nosso país e, quem sabe, né, ajudando a mudar coisas aqui no nosso país, que a gente consiga também ajudar a mudar coisas no mundo. Mas as filas estão andando, gente. Você certamente está com algumas interrogações, você está achando que algumas coisas estão devagar, você vai ao supermercado, você fica incomodado, você escuta o comentário de alguém que não apoia o governo, que tem crítica ao governo, tem ódio ao governo, falando alguma coisa, você fica com a posição reativa complicada, a pessoa fica com raiva de você também, enfim. E nós todos estamos precisando de pautarmos os debates políticos e econômicos aqui no nosso país. E quem faz isso, normalmente, são as lideranças políticas. É por isso que a gente tem batido aqui todos os dias para arrastar a liderança política maior, não tão progressista, para essas lutas todas. E aí, gente, olha só, de vez em quando aparece gente diz, você está criticando, você está falando... Gente, olha só, o nosso papel é esse.
Nosso papel aqui não é ficar batendo palminhas e passar despercebidamente por eventuais equívocos, eventuais enganos, eventuais caminhos que estão sendo tomados de forma que não vão levar a gente a um caminho melhor, a um destino melhor. Então, é assim que a gente faz. Então, seja bem-vindo à nossa realidade. Como eu disse no começo, você é testemunha de um ponto-chave na história da humanidade. O que vai sair dessa história toda, ninguém está sendo capaz de prever. Nem os analistas políticos mais experientes são capazes de dizer, olha, depois dessa história do Trump, o mundo todo vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Nós não sabemos. O que nós temos que fazer é cuidar do nosso país, cuidar da nossa saúde mental e fazer com que aqueles que perturbam o nosso bem viver, a nossa sociedade, nosso Estado de Direito, com todo tipo de crimes que eles praticam, que eles sejam responsabilizados e contidos. Bom, esse era o recado do nosso papo de hoje. Fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço e mande seu comentário aqui no nosso portal, tá legal? Filas vão andar aqui no Brasil e fora do nosso país. Tchau!